Oi, gente. Estou eu aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo das visões proféticas de Daniel, tentando construir um quadro que explica um pouco melhor as profecias bíblicas. E volto a repetir, quero enfatizar que eu não conheço tudo e aquilo que eu tenho como conhecimento e aquilo que eu acredito entender é resultado dos anos todos que eu tenho dedicado a estudar esse assunto, né? Obviamente, existem porções que eu acredito ter mais compreensão do que outras e outras eu simplesmente não sei aonde encaixar ou como compreendê-las. Mas acredito também que o mínimo de informações que eu consiga passar para você que ainda não se familiarizou com a linguagem profética, será uma boa ajuda para você começar a construir essa compreensão e depois com a sua própria dedicação, a dedicação de cada um, vocês vão avançando naquilo que diz respeito ao entendimento profético. Óbvio também que nem tudo está revelado, nem tudo é conhecido, mas o nosso trabalho é justamente esse, de detetive, né? De ficar investigando até a gente chegar a uma conclusão. Haverá um tempo em que as pessoas vão ter um conhecimento ainda maior do que temos hoje, justamente por causa da investigação. No último vídeo, eu ah, acabei dando ali um cenário falando sobre os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. E ali eu disse que, em parte, aquela profecia se cumpriu. E eu quero deixar isso um pouco mais claro, apesar que eu acho que não está ali, as últimas explicações que eu dei não estão incompreensíveis, mas eu quero deixar claro porque eu disse o seguinte, que parcialmente essa profecia se cumpriu. O que eu quis dizer? A pedra cortada sem auxílio de mãos, ela é um evento futuro, porque é essa pedra cortada sem auxílio de mãos que representa Cristo, que virá e vai destruir os pés da estátua. E eu já disse também que os pés da estátua se tornam uma profecia dupla, ou seja, ela se cumpriu parcialmente no Império Romano, mas ela serve também para o tempo futuro. Isso é muito comum na palavra profética, em toda a Bíblia. Você tem uma aplicação em um tempo presente ou um futuro curto e depois aquela mesma palavra, ela serve para alguma coisa que está muito depois, né? Um cumprimento que virá muito mais para frente. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos, naquele tempo, quando Jesus vem à Terra, a gente pode identificar que essa pedra chegou e ela representa o próprio Evangelho que não destruiu o Império Romano, mas no sentido de ter crescido e enchido toda a terra. Hoje a gente vê justamente o Evangelho em crescimento ainda. Inclusive, eu acho estranho porque alguns dizem que o Evangelho está em decadência. Eu não vejo assim. Eu vejo o Evangelho em franca expansão. Eu vejo, quando você olha dados estatísticos, você vê que a mensagem do Evangelho tem crescido nos países, mais marcadamente no mundo ocidental, mas também tem crescido numa menor taxa no mundo oriental. Eu já sirvo ao Senhor há quase 4 décadas, né? Vou completar agora, em setembro, 40 anos de conversão. Quando eu olho para trás, do tempo em que eu me converti, o que representava a voz evangélica falando do Brasil,
e o que ela representa hoje, eu me assusto com a grande expansão e penetração que o evangelho teve na sociedade. Hoje nós temos pessoas importantes no meio artístico, no meio empresarial, que são pessoas convertidas ao Senhor e que declaram isso. Você não tinha isso há 40 anos atrás, isso era praticamente inexistente. Até o próprio linguajar, algumas terminologias que a gente fala dentro do mundo cristão, né? Terminologias bíblicas que a gente usa, estão sendo hoje repetidas nas novelas até, e programas, e as pessoas repetem. Então, a minha percepção é de uma percepção bem clara, nítida, de que o evangelho ele cresceu enormemente nesses últimos 40 anos e continua em expansão, né? Então, essa é a pedra que cresce. Isso não quer dizer que essa pedra começou a crescer na nossa geração. Não, ela está crescendo desde que o Senhor anunciou o reino dos céus e nasceu o cristianismo. Ela vem crescendo de modo forte, né? A minha visão. Então, a pedra cortada sem auxílio de mãos é Cristo que veio naquele momento e o evangelho cresceu com ele, né? Porém, Jesus ele não terminou, não foi um ato dele terminar com o Império Romano. Como a gente já viu aqui, o Império Romano terminou, depois se dividiu em dois, etc. E termina muito depois, né? Nessa parte a visão ainda não se cumpriu, porque isso sim é uma parte futura, é uma parte que ainda vai se cumprir. Então, eu espero que tenha deixado um pouco mais claro aquilo que eu falei no finalzinho do vídeo, trazendo essa explicação que eu penso que talvez tenha faltado. Bom, nós vamos agora começar com o capítulo 7 do livro de Daniel. A visão ou o sonho que Daniel tem, já não mais Nabucodonosor, mas o próprio Daniel tem no capítulo 7, né? E ali nós vamos nos prender um pouco e falar algumas coisas sobre esse capítulo. Eu quero ler com vocês, então, Daniel capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava.
Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Veja, a visão dos 4 animais registrada no capítulo 7, ela é uma repetição da visão do capítulo 2, ou do sonho de Nabucodonosor da estátua. Então é importante que fique claro que o sonho que Nabucodonosor teve da estátua, no capítulo 2, e o sonho que Daniel tem no capítulo 7, são a mesma visão. Deus está tratando dos mesmos personagens, nesse caso, personagens aqui, impérios, reinos. No capítulo 2, o que estava em foco, ou o que foi revelado, foi a natureza política dos fatos, ou seja, a natureza política desses impérios, né? Na sua constituição de poder, de força, etc. Mas, no capítulo 7, o que nós vemos é a mesma visão do capítulo 2, porém, sobre a perspectiva moral dos impérios que se seguiriam depois do reino de Babilônia. E quando eu falo sobre a perspectiva moral, ou a natureza moral revelada aqui, eu estou falando da sua natureza comportamental. Como esses impérios iriam se comportar diante da sociedade, diante do mundo, diferentemente da perspectiva política que é dada no capítulo 2. Vamos agora, nesses 8 primeiros versículos, tentar esmiuçar um pouco mais alguns versículos em particular. No verso 2 e 3, eu vou ter que... Deixa eu puxar novamente aqui o texto, porque eu acabei fechando o texto. Deixa eu puxar o texto aqui outra vez. No verso 2 e 3 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Mar grande está se referindo exatamente ao mar Mediterrâneo, que no mapa, quando você olha para o mapa de Israel, o mar Mediterrâneo ele está ao ocidente, ok? Existem vários outros textos na Bíblia que falam do mar grande, ou do mar ocidental. Por exemplo, Josué, capítulo 1, quando Deus começa a falar ali com Josué, ele fala sobre os limites, né? No verso 4, ele diz assim, Josué capítulo 1, verso 4, quais são os limites da onde Israel conquistaria, né? Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o seu limite. Ora, o sol nasce no oriente e ele nasce no oriente e ele baixa, né, ou morre, como você queira, no ocidente, ou seja, ele se põe no ocidente. Então, quando nesse verso de número 4, no capítulo 1 de Josué, está falando sobre o mar grande para o poente do sol. Quando você olha para o mapa,
o poente do Sol, ou seja, o Ocidente está na direção do Mar Mediterrâneo, que é o mar que banha Israel. Então, para você entender que ele está falando sobre o Mar Mediterrâneo exatamente. Mas o que isso quer dizer, os 4 ventos do céu? Existem também várias passagens bíblicas que referem-se aos 4 ventos do céu. E quando você pesquisa, eu não tenho aqui como trazer vários versículos ao mesmo tempo, mas quando você pesquisa biblicamente os 4 ventos do céu, você vê que ele está se referindo norte, sul, leste, oeste, ou ocidente e oriente. Isso significa o seguinte, de todas as partes do planeta. Porque tem outras passagens que, quando você lê, você percebe que Deus está se referindo a todos os lugares. Por exemplo, tem algumas passagens que falam que Deus espalharia o seu povo para os 4 ventos do céu. Isso significa o seguinte: Israel foi espalhado por todos os países da Terra, leste, oeste, norte, sul, né? Então, significa isso. Agora, quando você vê mar na Bíblia, ele tem um significado. Mar na Bíblia, ele é sinônimo de multidão, de povos, de nações, de muitas pessoas. Por exemplo, Mateus capítulo 13, a partir do verso 47, que é a parábola da rede de arrasto, né? Onde Jesus fala que lançaria a rede ao mar e pescaria peixes de toda espécie e traria para a praia. Então, o mar é o mundo. Depois, em outras passagens, Jesus mostra isso. Nessa passagem, mesmo no capítulo 13 de Mateus, ele mostra isso. Então, o mar tem uma significação de povos, de multidão, de muita gente. Há uma passagem particular, que é em Apocalipse, que traz isso com melhor clareza. Apocalipse, capítulo 7, eu vou ler essa passagem aqui, verso 15. Deixa eu puxar ela aqui. Apocalipse 7, 15. Deixa eu ver, acho que não é bem essa passagem, não. É 17, 15, eu acho. Deixa eu tentar encontrar aqui. Isso, 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada, isso aqui é um anjo dando explicação a João. As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, mar é sinônimo de muita gente, de povos, de nações, de muitos povos, né? Então, os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O que isso vem nos transferir como entendimento? Agora a gente tem que ter uma mente espiritualizada, a gente tem que pensar de forma espiritual. Ora, ventos do céu agitavam o mar. O mar são povos, populações, nações. Vento é força e é no céu. Então, o entendimento que eu tenho é que isso indica que forças espirituais agitavam ou estavam agindo sobre os povos da terra. Esse é o entendimento espiritual que eu tenho. E aí diz que 4 animais, depois que essas forças espirituais agitavam os povos na terra, de alguma maneira, 4 animais subiam desse mar. Ou seja, esses animais, eles dão uma representação de força e poder. Então, são poderes que surgem, ou que eles sobem, né? Eles surgem do meio do povo. Isso sugere a ideia de legalidade ou legitimidade desta autoridade. Sendo mais simples, significa que são poderes,
são autoridades que são investidas desse poder pelo povo. Dentro de um pensamento democrático, nos dias de hoje, no nosso sistema de governo, significaria dizer o seguinte, que esses poderes eles serão investidos de autoridade pelo povo, ou seja, seria pelo voto do povo. O povo vai botar eles no poder. Daí a ideia de legitimidade e ter surgido do meio do mar, né? Então, dentro dessa visão, há uma característica, que é essa que eu acabei de dizer, que é muito importante. Se a gente está se referindo àqueles povos de antigamente, né, Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia, Império Romano, não exatamente eles surgiram, com exceção talvez da época da República para o Império Romano, eles foram autorizados a estarem no poder através do voto popular ou empossados pelo povo, não necessariamente isso, porque a gente sabe que os sistemas monárquicos não são assim. Porém, lembremos sempre o seguinte, que a visão profética, ela está misturando agora o seu tempo. Ela tem parte do seu cumprimento aqui, naquilo que já passou, que hoje a gente sabe pela história, mas ela também se transporta para o tempo do fim. Então, eu diria que essa parte de uma autoridade legitimada pelo povo, ela é algo que está sendo transportada para o tempo do fim ou para um futuro que ainda é incerto para nós. O primeiro animal que surge no verso 4, ele é o leão. E aí diz assim, o primeiro era como leão, tinha asas de águia. Um leão que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Como a visão ou o sonho do capítulo 7, esse que a gente está vendo, é a mesma revelação do capítulo 2, com uma outra perspectiva, a gente tem que identificar o leão como sendo Nabucodonosor, ok? Porque Nabucodonosor era a cabeça de ouro e no sonho de Daniel, Nabucodonosor é o leão. Então, esse primeiro animal que sobe é o leão, que é Nabucodonosor. Esse leão ele tinha asas de águia. Quando a gente lê a história de Nabucodonosor, quando você lê e você lê isso assim, essa questão mais da personalidade dele está mais bem revelada em Daniel. Existe uma característica nele que os monarcas tinham com bastante frequência, que era soberba, né? Então você vê ali nos primeiros capítulos alguns episódios envolvendo Nabucodonosor, aonde fica bem perceptível que ele era uma pessoa que continha muita soberba dentro dele, né? Então, ter asas de águia está com referência a essa soberba. Pode não parecer muito relativo isso, né? Não ter muita conexão, mas a águia ela é um animal imponente e é um animal forte. Quando ela voa, ela tem aquela postura imponente, né? Eu tenho o poder de voar, eu tenho o poder das minhas garras, etc. Está representado a sua soberba com essa águia. Veja que essas asas, né? Desculpa, está representado a soberba dele com as asas. Veja que enquanto eu olhava, diz Daniel, foram-lhe arrancadas as asas. Se as asas representam a soberba dele, em algum momento Deus arranca essas asas.
e foi levantado da terra e posto em 2 pés. O resto desse verso todo trata da experiência que Nabucodonosor teve no capítulo 4 de Daniel. As asas arrancadas é quando Deus quebra a sua soberba. Vocês precisam ler o capítulo 4 de Daniel, que existe um episódio onde ele vive, Nabucodonosor vive, que é mostrado que ele era um homem soberbo, mas Deus quebra essa soberba. São as asas arrancadas do leão. E nessa experiência que ele tem, ele perde o juízo, ele perde o seu entendimento e ele fica tão fora de si que ele acaba vivendo como um animal, aonde até as suas unhas crescem, e crescem pelos nas suas costas, né? E ele se torna praticamente um animal. E diz ali que o decreto de Deus era que 7 tempos ou 7 anos se passariam sobre ele nessa condição, até que ele entendesse que quem tem domínio sobre os reinos da terra é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando fala que foi posto em pé, significa, e foi posto em pé e lhe dado mente de homem, isso tem relação de quando o seu juízo, né, o seu juízo mental foi restaurado. Ele se torna praticamente um animal, ele perde o entendimento e vive como um animal curvado. Mas aí há um momento que ele é posto de pé, ou seja, quando Deus, né, cura ele, vamos dizer assim, e ele retorna ao seu juízo perfeito de pessoa, de homem, e ele é posto em pé novamente. Então tem referência a esse episódio. Então o verso 4 está relacionado a essa experiência que Nabucodonosor teve no capítulo 4 de Daniel. O próximo animal, no capítulo 5, ele é semelhante a um urso. No reino animal, se você botar um urso e um leão para lutarem, o urso pode até ter tanta força ou mais do que o leão, mas a mobilidade, a capacidade móvel do leão dá uma vantagem enorme a ele, e o leão ele tem mais capacidade de abater o urso do que o contrário. Então, no caso, o urso seria um animal inferior ao leão no reino animal. Então, vamos lembrar que na estátua havia uma degeneração de metais. Você tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata. Então, se o leão é a cabeça de ouro, o urso, nesse caso, é o Império Medo-Persa, representado pelo peito e os braços de prata, ok? Diz o texto ali no verso 5 de Daniel o seguinte: continuei olhando e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Olha, se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta, come ou devora muita carne. Levantou sobre um dos seus lados. No Império Medo-Persa, como nós já vimos nos outros vídeos, eram 2 impérios, a Média e a Pérsia. A Pérsia, o reino Medo, ou o reino da Média, era um reino inferior ao da Pérsia em termos bélicos. E Dário, o Medo, ele toma o reino das mãos da Babilônia, e depois vem Ciro, o persa, e quem reina é Ciro. Já expliquei isso e o próprio livro de Daniel traz também um texto bem claro falando sobre isso. Então, levantar sobre um dos seus lados é justamente o reino da Média, representado na pessoa de Dário o Medo, capítulo 5 de Daniel, verso 31. Você pode ler isso. É essa chegada dele, levantar-se sobre um dos seus lados, é esse lado que ele se levanta. Na boca,
Entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e é dito, levanta e devora muita carne. Bom, quando você estuda a história, essas 3 costelas, elas representam 3 reinos que a Média e a Pérsia, ou o Império Medo-Persa, dominaram e subjugaram, que é a própria Babilônia, que o reino foi conquistado da Babilônia, a Lídia, que é a Ásia Menor, que também é chamada de Anatólia, que seria a Turquia hoje, mas não toda a Turquia ocidental, porque a Turquia é um país que ela está, uma parte dela está no Ocidente, ali colada na Europa, e a outra parte está no Oriente. Então a Lídia representaria a parte ocidental da Turquia hoje. E a terceira costela é o Egito, ok? São esses os impérios que o Império Medo-Persa subjugou. No verso 6, tem outra informação. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Na sequência da revelação que Nabucodonosor teve, o, o, o quadril e o ventre de bronze é a representação desse terceiro animal, que é o leopardo. Então, a Grécia que está em foco aqui, porque o quadril e o ventre de bronze era a Grécia na revelação de Nabucodonosor. Na visão que Daniel tem, no sonho que Daniel tem, esse está representado pelo leopardo. Então é a Grécia, principalmente na pessoa de Alexandre o Grande. Por quê? Esse leopardo, ele tinha nas costas 4 asas de ave, né? Essas 4 asas de ave, 4 asas, elas dá referência à rapidez das suas conquistas. Quando você estuda a história do Império Greco-Macedônio, o Império Grego, o maior ícone, o rei principal que leva à expansão do império é justamente Alexandre o Grande. E ele levou de 10 a 12 anos para fazer toda a conquista que ele obteve. Essa conquista, veja, diz lá no finalzinho do verso 6 de Daniel, que foi-lhe dado domínio, né? Foi-lhe dado domínio. Em Daniel, capítulo 2, verso 39, quando se refere ao ventre e os quadris de bronze, é dito a mesma coisa, Daniel 2,39. Compare Daniel 2,39 com 7,6, que há aí a informação que é dado a esse reino domínio. Esse domínio refere-se à extensão das conquistas de Alexandre o Grande, que vai desde os Balcãs, que é no sudeste da Europa, para ser mais exato, os Balcãs seria, quando você vai no mapa hoje, é aquela região onde você vê Albânia, Bulgária, a própria Grécia, a Bósnia, a Herzegovina, a Montenegro, o Kosovo, que esses últimos aí, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, eram parte da antiga Iugoslávia. Esse sudeste da Europa, que são os Balcãs, o Império Greco-Macedônio ia dali até a Índia, inclusive chegando às portas do Afeganistão e também dominando o Egito. Então, dos 4 impérios da antiguidade, o de maior extensão territorial foi o de Alexandre, por isso que dito foi-lhe dado domínio. Esse animal, ele tinha 4 cabeças, ele tinha 4 asas, que tem referência à velocidade, à rapidez das conquistas, foi muito rápido, né? E tinha 4 cabeças. Essas 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre que dividem o reino depois da morte dele.
Isso é um fato histórico que você pode consultar a história. Ele não deixa herdeiros, ainda que existem historiadores que dizem que ele tinha um filho, ou que quando ele morre, a esposa ou uma das mulheres estava grávida, mas acaba que os generais é que dividem o seu império. São 4 generais que repartem o império, por isso que ele é demonstrado como um animal de 4 cabeças. E o leopardo é um animal, né, veloz também, por isso está representado dessa forma. Já entra no verso, então, 7º. E aí, nesse verso 7 diz... Estamos em Daniel, capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Bom, esse 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, é o Império Romano. Ele está identificado na visão de Nabucodonosor, na revelação que ele tem, como as pernas de ferro, né? E ele tinha 10 chifres. O animal que Daniel vê tinha 10 chifres. Eu disse e mostrei para vocês no outro vídeo que o Império Romano são as pernas de ferro, e aí as 2 pernas, Império Romano do Ocidente e do Oriente, e os pés era parte de ferro e parte de barro, que também representavam o Império Romano, e o barro seria sua fraqueza, sua parte fraca. E aí eu falei, porque Daniel revela que essa fraqueza era mediante casamento, que não era casamento homem e mulher, mas a união de coisas que não poderiam se misturar e tinha a ver com o enfraquecimento do nacionalismo. Tá tudo no outro vídeo, não posso agora aqui retomar tudo, ok? Mas lembrem-se que os pés também fazem parte do Império Romano. E os nossos pés, ou os pés humanos, têm 10 dedos. E esse animal que Daniel vê tinha 10 chifres. Então, os 10 dedos da estátua correspondem a esses 10 chifres do animal que Daniel vê. E aqui a visão, então, está sendo transportada mais uma vez para o tempo do fim, né? Às vezes é difícil a gente se manter conectado corretamente em que tempo a gente está, porque a visão profética ela confunde tempos e personagens, a identidade de personagens e os tempos são confundidos. O objetivo é esse mesmo, é trazer mistério, né? Para que a coisa não fique fácil, fique misteriosa mesmo. Então, tudo que diz respeito aos 10 dedos da estátua ou aos 10 chifres, agora está se tratando aí do tempo do fim. Bom, eu quero parar por aqui, até porque já temos muita informação para que você consiga digerir um pouco melhor. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade ainda no capítulo 7, para que a gente possa fechar essa fase, porque ainda tem muita coisa para a gente ver, tá bom, gente? Qualquer necessidade de perguntas, eu acredito que não ficou muito bom assim esse vídeo, eu acho que eu acabei jogando muita informação, mas estou aí para tentar ajudar com respostas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Um abraço e até a próxima.